En 2015, la... César, não é só você não, cara. Aqui, ó. Coloridinho. Por isso que ficou caro. Era você preto e branco. Escala de cinza. Bom dia, pessoal. Joinha? Bom, eu fiz essa palestra aí no começo desse ano. Originalmente era para ser apresentada na Campus Party. Infelizmente não pude participar do evento porque o voo foi cancelado. Mas eu falei assim, eu vou palestrar, né? Eu fui meio alemão, fui teimoso. Eu vou dar essa palestra um dia. Por quê? Porque o conteúdo dela mostra a versatilidade do software livre, né, e as possibilidades da utilização dessa plataforma em muitos campos. Infelizmente não consegui colocar todo o conteúdo que eu queria, porque o tempo é escasso, né? Nós temos 40 minutos, 50 minutos, então não dá para falar muita coisa. Então vamos lá. O título da palestra fala, né, sobre Blender, impressão 3D, uma revolução feita com próteses e simulações cirúrgicas. Por que uma revolução? Bom, uma vez eu escutei, né, não tem uma citação de um livro, mas tem uma citação de uma reportagem, que revolução é quando as pessoas que não estão no poder passam a ter, né, essa possibilidade, esse acesso a esse poder. E, através do software livre, das impressoras de baixo custo, pessoas que antes não tinham acesso, né, a técnicas, a possibilidades de cirurgias, a mantenimento de bens arqueológicos e culturais, agora tem. Eu vou tentar mostrar alguns cases efetivos, que uma coisa que geralmente eu faço nas minhas palestras é mostrar cases pessoais, coisas que eu participei. Muitas vezes é fácil você falar sobre a história de outras pessoas, né? Por exemplo, fulano de tal lá na PQP fez algo espantoso. Eu acho muito interessante. Mas eu acho interessante também falar alguma coisa que você participou. Por quê? Porque você pode compartilhar com as pessoas experiências, conhecimentos que você desenvolveu no decorrer, né, daquele episódio. Então vamos lá. Uma rápida apresentação, uma rápida introdução, né, como dizem. Meu nome é Cícero Moraes, sou 3D designer, sou professor de computação gráfica da Faculdade FACIP, na cidade que eu vivo, lá no Mato Grosso. Sou vice-coordenador da equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal, parece nome de remédio, né, Ebrafol. Inclusive o presidente está assistindo streaming, brincadeira, tá? Não fica bravo não. Sou integrante do grupo Architeam da Itália, que é um grupo de pesquisa arqueológica, e tem algumas titulações assim que eu coloquei aqui porque eu recebi elas graças ao software livre, aos trabalhos desenvolvidos com software livre. Então uma delas é que eu sou membro honorário de uma associação que tem um nome imenso, que eu sempre esqueço, uma associação de antropologia forense do Peru, que é a Expofoc. O pessoal também está assistindo. Coraçãozinho. Acadêmico honorário da Abrage, que é uma associação de agiologia. O que é a agiologia? Que estuda a vida dos santos. Acho que sou a primeira pessoa que não tem religião que faz parte de uma academia que estuda a vida dos santos. Recebi um título de comenda na cidade que eu vivo, então o pessoal zoa, fica me chamando de comendador, né? Sou comendador, mas não tenho as terras que os comendadores ganhavam um tempo atrás, né? Que você ganhava comenda, ganhava uma pancada de terra. Eu não ganhei nada. Mas o título é muito interessante, assim, justamente por essa questão de enaltecer o software livre. E o último título foi cidadão matogrossense, que eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado. E, como eu falei para vocês, tudo graças a esses trabalhos desenvolvidos com software livre e, principalmente, não foi um trabalho que eu desenvolvi sozinho. Toda uma equipe auxiliou. E isso é uma coisa muito interessante. Você não consegue fazer uma coisa muito bacana sozinho, dependendo, né, principalmente se você estiver nessa área que eu trabalho, que é de antropologia forense, odontologia legal, arqueologia. Tem que ter muitas pessoas envolvidas para você fazer uma coisa bacana. E é bom que pessoas estejam envolvidas e que você exponha esse trabalho à população para que critiquem e deixem sugestões para você melhorar aquilo que você está desenvolvendo. E mais importante, que seja acessível a essas pessoas. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, essa palestra era para ser efetuada na Campus Party,
mas ela tem muito a ver com o software livre, tanto que lá eu ia palestrar na área de software livre. Só para título de nota, aí, em 2011, a questão da impressão 3D para a gente, para a nossa equipe, era uma coisa muito distante, era uma realidade que não fazia parte do nosso dia a dia. Certo? E a gente começou a fazer projetos a nível nacional e internacional, e não só na questão de mídia, mas também acadêmicos, através da reconstrução facial digital. O que é a reconstrução facial digital? Grosso modo, é aquela técnica que vocês veem, eventualmente, em seriados como CSI, Bones, né, que o pessoal pega um crânio, reconstrói a face da vítima em vida. Geralmente eles fazem perfeito, né, fica bem parecido. Infelizmente, na vida real, a coisa não é assim. A gente faz uma aproximação. Tanto que esse termo reconstrução, digamos que ele é mais midiático do que efetivo. A aproximação seria mais compatível. Enfim, todo esse trabalho, já aproveitando aqui antes que eu esqueça, ele está disponível, tudo que a gente aprendeu, voltado ao software livre, está disponível num e-book gratuito, que foi impresso, que eu fiquei tão feliz. Ai, que bonitinho. Oh, beijinho. Beijinho, papai. Ó. Inclusive, originalmente, não era para ele ser impresso. Por quê? Alguém aqui compra livro, eventualmente? É baratinho, né? Não é baratinho? Muito barato. Só que não. Infelizmente, além de ser caro, algumas pessoas não têm acesso a alguns títulos. Pensando nisso, a gente desenvolveu como um e-book. Tanto que o ISBN dele, ele tem ISBN, ele é de um PDF, é um livro, né, um e-book. E qualquer pessoa pode baixar. E mais legal, você pode baixar. Se a gente cometer algum equívoco, vocês podem criticar. Se vocês quiserem pegar esse livro, escrever um livro melhor, façam isso. Que o conhecimento, gente, é para isso aí mesmo. Você expor, as pessoas absorverem, melhorarem e republicarem. Esse é o nosso grande intuito, certo? E são 424 páginas escritas com muito carinho, para que as pessoas aprendam a utilizar essas técnicas. E foi escrito com carinho mesmo. O primeiro projeto que a gente conseguiu fazer em 3D, imprimir, foi a reconstrução facial de Santo Antônio de Pádua. Não sei se vocês acompanharam, em 2014, passou no Fantástico, enfim, foi apresentado lá em Pádua. Fora essa questão religiosa, eu já falei para vocês que eu não sou religioso, o que é importante nesse projeto? Bem, a parte histórica, muita gente passou a conhecer um pouco mais o Antônio, o homem que viveu naquele determinado período, que era um português, inclusive, né, campeão da Eurocopa, e esse projeto envolveu muitas pessoas. Então, originalmente, eu fui contratado para fazer essa reconstrução. Fiz a reconstrução, entreguei. Só que aí, quando o pessoal falou que era Santo Antônio, eu vi uma boa oportunidade de lançar na mídia. E por que lançar na mídia? Por que falar com repórteres? Por que me expor e expor o grupo, né, expor esse projeto? Porque é importante, gente. Os repórteres, a mídia, funciona como uma documentação histórica. E como eu falei para vocês, a gente sempre teve uma certa gana de compartilhar conhecimento. E muitas vezes, quando você escreve um artigo científico, que é o padrão de quando você desenvolve um projeto acadêmico, muitas vezes esse projeto não é acessível. Eu mesmo me frustrei algumas vezes quando eu escrevi artigos científicos, que foram publicados em livros interessantes na Europa, Inglaterra, etc. e tal, que a população não teve acesso. Isso é muito ruim, pagar 20 libras para ter acesso a um artigo, né, que as pessoas não vão baixar, não vão pagar, não vão ter acesso, não vão saber que existe, certo? A menos que você entre no Hubsci, como é que se chama lá, do Cazaquistão, né? A menos que você faça isso. Enfim, Sci-Hub. O que a gente pensou? Jogar isso na mídia para as pessoas terem acesso, se interessarem pelo software e, meio que sem querer, utilizar o software livre. E deu certo. As pessoas se interessaram, entraram em contato com a gente e começaram a desenvolver, né, projetos utilizando o Blender, algumas vezes utilizando o próprio sistema operacional, né, baseado no kernel do Linux, Ubuntu, enfim, e outros sabores. E outra coisa importante, como eu falei para vocês, sozinho, isso aqui eu assisti num filme,
no final do filme, falou que era um ditado africano, que eu gostei muito. Que é mais ou menos assim: sozinho você anda mais rápido, mas em grupo você chega mais longe. Então, sozinho você consegue, sei lá, em 10 segundos correr e bater o recorde mundial. Mas se você quer fazer uma grande caminhada, um projeto bacana, é sempre importante se envolver com pessoas. É claro que, se envolver com pessoas, você vai se envolver também com as diferenças. Você vai ter que ser bastante democrático, político também, né? Nós somos diferentes. Tanto que nós vimos o que aconteceu esses meses atrás, até tivemos um embate, né? Claro que com muito respeito, eu e o César Brode, que está aqui, discutindo sobre política, blá, blá, blá. E é o que acontece. Pensamentos diferentes, mas o importante é que as pessoas consigam conviver, certo? E os projetos que a gente desenvolve são baseados nisso. Falando em diferenças, tem aqui uma foto com o Patola, né, o Cláudio Sampaio. O pessoal fala, mas quem é o Patola? Eu falo, não, é o cara lá do BR Linux que sempre está brigando com o pessoal. Ah, beleza, o Patola. Então, o Patola, em 2014, foi a primeira vez que nós tivemos um contato com impressão 3D. E ali nós estamos segurando uma múmia bebê, que eu fiz a reconstrução, e uma reconstrução de uma outra múmia, né, que ele se propôs imprimir em 3D. A gente iniciou os projetos, e a gente deve muito ao Patola, que ele é estressado, né, mas ele tem um coração enorme. É o coração compatível com o tamanho do estresse dele nas discussões do BR Linux. Inclusive, um abraço aí ao Augusto, BR Linux, certo? E em 2014 foi a primeira vez que nós fomos projetados em rede nacional através da Globo News. Claro, Globo News não é todo mundo que assiste, mas foi a primeira situação. Historicamente foi um momento muito legal, que foi quando eu peguei pela primeira vez uma impressão 3D, né, e saímos, né, em mídia nacional. Bem, agora vamos entrar um pouco na parte do salvamento de vidas. Bem, como cientista, aspirante a cientista, eu tenho uma visão de que nós e os animais não temos muita diferença. Se vier um ET aqui, ele não vai conseguir discernir entre um mosquito e um ser humano. Eu acho até que ele vai achar que o mosquito é mais fodônico, né, que a gente. E em 2013 nós começamos um projeto com o Dr. Roberto Fecchio e o Dr. Paulo Miyamoto, lá na USP, quando eu viajei para a USP para dar um treinamento para o pessoal de odontologia legal. E, a partir daquele projeto, desde 2013, a gente não tinha ideia do que era impressão 3D. Nós mandávamos os projetos de prótese em 2013 e dava tudo errado. A gente não sabia como fechar os arquivos. Coisas que hoje soam muito simples, a gente não tinha a mínima ideia de como funcionava. Por quê? Porque não tinha muito material voltado ao software livre. Tinha muita coisa do software fechado, mas você sabe, né? Apesar de, assim, eu ser bastante tolerante a software fechado em projetos que necessitam disso, eu sempre tento colocar software livre no meio. É uma teimosia, uma coisa meio nerd, assim, meio de orgulho mesmo, uma coisa positiva, imagino. E aí, a gente se reuniu e tal, e a coisa não saía, e a grande verdade é que em 2015, um filho da mãe lá da Costa Rica falou que ia reconstruir o bico de um tucano, justamente um tucano. A gente estava trabalhando com tucano e não estava conseguindo. E falou, não, a gente vai fazer a reconstrução do bico, e a gente correu para fazer uma impressão 3D de prótese, para ser a primeira impressão, né, tanto de tucano, quanto uma impressão baseada em software livre. Até vou citar os outros doutores, Dr. Rodrigo Rabelo, de Brasília. É interessante que cada um é de um lugar. Dr. Roberto Fecchio, de Santos, Dr. Rodrigo Rabelo, Brasília, Matheus Rabelo, Brasília, Paulo Miyamoto, Santos, Dr. Sérgio Camargo, de São Paulo. Certo? Então, o primeiro caso que a gente trabalhou, que deu certo, foi a jabuti Fred. Tem o nome masculino, mas é uma jabota, jabuti fêmea. O que aconteceu com a jabota Fred? Você olhando aquela primeira imagem na parte esquerda superior, parece que está tudo bem, mas, na verdade, os órgãos dela estão quase expostos. Eu fui lá para Brasília, coincidentemente, eu fui para Brasília, pouco antes de fazer a prótese. O pessoal do Fantástico estava lá, até passou no Fantástico de 12 de julho de 2015, passou a matéria. E ele falou assim, Cícero, coloca o dedo aqui nessa região. Coloquei, parecia... Sabe quando você quebra um ovo e fica só aquela pelezinha do ovo e você vê a parte interna, a estrutura de um ovo? É mais ou menos aquilo. Você aperta assim, os órgãos, né, eles são meio soltos, até como, segundo as explicações, eu não sou expert nesse assunto, é mais ou menos como isso. E aí eu falei, poxa, mas parece tão... Não, mas não é, ela não está bem.
parece que ela está bem, mas ela não está bem. Ela não podia andar no sol, ela não podia se aproximar de, por exemplo, um cacto, que lá é cheio de cacto. E ela sofreu essa queimadura por causa de uma combustão espontânea, uma queimada espontânea no Cerrado brasileiro, lá em Brasília. E aí a gente fez esse trabalho e foi muito legal, porque quando eu fui lá para Brasília, já estava pronto o casco. Ele me mandou fotos pela internet, várias fotografias. Essas fotografias foram enviadas para o computador, foi escaneado em 3D a partir de fotografias, uma técnica que se chama fotogrametria, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. E a gente conseguiu, cada um num ponto, discutir, utilizando Hangouts, enfim, o WhatsApp aí, e fizemos esse casco. Uma coisa muito interessante, que demorou 4 horas a cirurgia. Por quê? Inicialmente, quando a gente projetou, utilizou a literatura vigente, nós queríamos parafusar o casco no corpo do animal. E aí eles sedaram o animal, fizeram toda a limpeza, etc. e tal, parafusaram o casco. Quando foram parafusar no corpo, eles perceberam que quando fecharam o casco, vocês podem ver que foi dividido em 4 partes ali, coloridas, na parte esquerda inferior, eles perceberam que eles podiam levantar a jabuti e o casco, e ela ia junto com o casco. Então eles pensaram, por que eu vou parafusar se eu posso deixar assim e eventualmente abrir para poder limpar ela, higienizar e ver como é que está a estrutura. Inclusive, uma pergunta que fizeram 1 trilhão de vezes. Como que esse animal crescendo vai, blá, 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 blá. Gente, o veterinário, ela mora na casa do veterinário, então ele vai acompanhar o crescimento dela. E a gente fez esse casco e hoje a gente está com uma gana de melhorar a parada, dar uma tunada nesse casco aí. Colocar Até eles fizeram uma pintura, eu vou ver se eu tenho as fotos aqui. A gente queria colocar umas imagens de fogo, não sei como é que se chama aquilo, lateral, assim, tipo, eu sou tunado. Mas enfim, vamos pular para os outros casos. Aí a gente fez o Zequinha, que foi o primeiro tucano no mundo. Chupa Costa Rica. Fizemos antes deles. Depois fizemos o bicolino, de Cubatão. O bicolino ele teve um problema de crescimento Pelo que a gente viu aqui, era problema genético mesmo. A gente resolveu, ele conseguiu se alimentar. E ele era meio estressado, ele ficou tão feliz que ele pegou aquele potinho que vocês estão vendo e levantou o pote assim. Hulk esmaga, mais ou menos. Estressado. Esse caso aqui chega a ser assustador. É a gansa Vitória. Ela não conseguia se alimentar, a língua ficou exposta, as narinas também, vocês podem ver aqui, é assustador mesmo. Tanto que a gente mandou num site do Blender internacional, eles não postaram essa foto, censuraram, porque é assustadora, mais assustadora que uma pessoa nua. E aí a gente fez esse trabalho, utilizando... Isso que é bacana. Não foram só veterinários que se envolveram nesse projeto. Também... dentistas, cirurgiões dentistas se envolveram. E o conhecimento dos cirurgiões dentistas foi utilizado para quê? Para fazer um molde que a gente usou como base para reconstruir o bico. Só que, no entanto, entretanto, porém, todavia, deu um problema nesse bico. 4 meses depois, o bico caiu. E aí a gente foi fazer outro bico. E aí fizemos bonitinho, só que tinha um problema. Como a parte inferior dela... os ossos são independentes, quando a gente fez o molde, se fechou os ossos. A gente fez a impressão 3D, não fechava, então deixamos só a parte superior, melhoramos o design, deixamos só a parte superior, a parte inferior não funcionou, tiveram que fazer outra cirurgia, e aí, felizmente, encaixou. Só que a gansa Vitória começou a ficar meio tristinha, não comia, não se alimentava. Graças ao envolvimento de vários veterinários, ela hoje está muito bem, voltou lá para a cidade dela, que é Ilha Comprida. É comprida mesmo ou é comprida? Não, comprida. Comprida fez uma... E está muito bem, inclusive colocaram um ganso lá para ela se divertir um pouquinho. Os dois, uhul! Não, foi maldade mesmo. Ou foi cachorro, ou foi humano. E o pessoal estava com medo, muito interessante isso, de soltar ela de novo lá no lago e alguém querer roubar a prótese. Porque aí, o que aconteceu? Saiu na TV lá, ela ficou conhecida.
Eles estavam com medo que alguém fosse lá e roubasse e arrancasse a prótese. Assustador. Tem também o trabalho de reconstrução facial do Santos. Eu não vou falar muito sobre isso, que está tendo uma amostra lá fora, que tem toda a história contando sobre a reconstrução do Santos. A parte legal dessa reconstrução, desse projeto, é que nós tivemos contato com os crânios dos santos. Isso é muito bacana. E eu digo que é bacana, não só pelo fato de você tocar numa relíquia, né? Não sendo religioso, isso não faz muito sentido. Mas é interessante pela parte histórica, e é interessante também, principalmente para mim, que eu trabalho com a parte digital. Para mim, escala não fazia muito sentido, porque eu vi o crânio pequeno, eu dava mais um, o crânio ficava grande, mas quando você está no mundo digital, você perde a noção do tamanho das coisas. Né? Você tem a ideia da estrutura, você perde a noção do tamanho. E a partir do momento que você vai lá, toca num crânio, começa a trabalhar, você vê, peraí, existe um mundo real. Então é um distanciamento que havia nos nossos trabalhos iniciais, que graças à impressão 3D, graças a esses trabalhos em campo, em loco, a gente consegue melhorar cada vez mais, certo? Então, talvez essa geração aí, ela perdeu um pouco a noção da escala, né? Esse pessoal que trabalha com 3D, perde um pouco a noção de escala. Mas aí a gente tem que retomar, tem que fazer os estudos clássicos, e assim, é inefável a alegria, a honra de você trabalhar em projetos como esse, você ir num mosteiro de 500 anos, mexer lá nos ossos, ver publicações que foram feitas naquele tempo, enfim, documentos que foram escritos relacionados a esses santos. Não digo pelos santos, mas digo por um indivíduo que viveu naquela época. Infelizmente, nem todo mundo teve a vida documentada. Isso é um pouco triste, né? Seria ótimo se todo mundo tivesse sua vida documentada. A gente ia saber até como viver melhor hoje. Mas nós temos as figuras notórias da sociedade que nos oferecem essa documentação e a gente pode ter uma noção histórica baseada nisso. Então, até hoje, nós reconstruímos 7 santos e 2 beatos católicos. Santo Antônio de Pádua, Luca Beludi, que é um beato, era amigo do Santo Antônio. Muito interessante, o Luca Beludi morreu com todos os dentes e tinha 80 anos. Muito legal. Um crânio que supostamente é da Maria Madalena, que pertence a uma igreja que está ao sul da França. São Sidônio de Aix, que é Ele estava com Maria Madalena, era amigo de Maria Madalena, estava no barco quando tecnicamente eles foram para lá. Madre Paulina, que é aqui do sul, né, ela é de Vigolo Vataro, da Itália, se naturalizou brasileira. Santa Rosa de Lima, primeira mulher beatificada, canonizada, perdão, nas Américas. São Martinho de Porres, santo peruano, muito querido lá no Peru. São João Macias e Beata Ana de Los Angeles. Inclusive agora, saindo daqui de Porto Alegre, eu vou lá para o Peru apresentar o busto de Santa Rosa de Lima e São João Macias, ou São João Macias. Outro projeto que a gente fez foi a reconstrução, né, o busto, a construção do busto da Santa Paulina. Foi muito interessante, novamente, que a gente trabalhou com a mesma equipe, trabalhamos com o CTI Renato Archer, lá de Campinas. O projeto foi encabeçado pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Geologia, pelo Museu de Arte Sacra de Santos, pela Faculdade FACIP, que eu dou aula. Eles me patrocinaram para que eu viajasse até Nova Trento, que é onde está o Santuário de Santa Paulina. A artista plástica Mari Bueno, que é uma artista muito conceituada lá no Mato Grosso, ela tem mostras que foram apresentadas, exibidas em muitos países europeus. E foi muito legal que todo mundo se envolveu. E eu descobri depois que lá em Sinop, no Mato Grosso, na base da catedral, né, que é a catedral lá da região, tem relíquias da Madre Paulina. Aí tem essa ligação do pessoal do sul com o norte do Mato Grosso, enfim. E, claro, a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que é onde está o corpo de Santa Paulina, que é em São Paulo. Foi muito legal, justamente por essa questão de envolver várias pessoas, pontos de vista diferentes, todo mundo trabalhar e no final sair o projeto. O fato de sair o projeto, dele ser terminado, dele ser apresentado, é um grande feito. Porque são pessoas muito diferentes trabalhando no mesmo local. Pontos de vista diferentes. Certo?
Uma coisa curiosa também, quando a gente estava reconstruindo São Martinho de Porres, nós reconstruímos ele lá no convento onde os restos mortais estão, em Lima. Foi um projeto que foi feito com o Convento Santo Domingo, uma universidade que é a Garcilaso de la Vega em Lima, Faculdade FACIP de novo patrocinou, né? E uma paróquia que é da Santa Rosa de Lima aqui do Brasil. E o que é bacana nesse projeto? O que a gente fez? Quando a gente estava reconstruindo, nós vimos que o São Martinho de Porres morreu com 2 dentes. Ele morreu só com 2 dentes. Na reconstrução, a gente teve que deixar o crânio compatível com essa estrutura dos 2 dentes. E a face ficou curta, o que eles chamam de face curta. O que vocês veem em pessoas com mais idade, né, que não tiveram tratamento odontológico. Fica a face bem pequenininha, os lábios se encurtam, né, tem toda aquela situação. Mas aí... E uma coisa muito interessante, quando a gente reconstruiu Santo Antônio, a reconstrução final de Santo Antônio não ficou compatível com nenhuma imagem que havia sido pintada do santo. A gente imagina que quando as pessoas pintaram, e elas tinham pintado anos, talvez até, sei lá, meio século depois, elas pintaram de forma incompatível com a face original. Quando a gente chegou lá em Lima, tinha uma pintura que falava que tinha sido pintado por uma pessoa que conheceu São Martinho de Porres. E nós, evidentemente, fomos preconceituosos. Não ligamos para a pintura. O cara pintou aí, mas não tem nada a ver. Olha, nem parece uma pessoa direita, essa face estranha. Tum! A pintura era extremamente compatível com a reconstrução facial. Claro que a pessoa pintou de um ponto de vista diferente da reconstrução. Mas se vocês olharem, é tão compatível que até a inclinação do lábio é igual. Veja que o lábio está, né, à esquerda de vocês um pouco mais alto. Por que era mais alto? Porque ele foi perdendo os dentes no decorrer da vida dele, e isso causa uma assimetria na face. E aí depois que a gente reconstruiu, falei, poxa, eu estou me lembrando de alguma coisa. Pum, colocamos o quadro do lado, era muito compatível. Se aquele crânio não era do São Martinho de Porres, com certeza era da pessoa que esse pintor aí pintou. Isso a gente sabe. Isso é outra coisa que todo mundo pergunta. Como que você sabe que é o crânio de fulano de tal? Eu não sei. Eu reconstruí o crânio. Eu não sou o cientista que fez o DNA. Né? Então, o que a gente pega é um crânio, faz o reconhecimento e faz a reconstrução, cientificamente, sem o envolvimento, né, sem o viés psicológico. Mas isso foi muito bacana, essa compatibilidade aí. Bem, aqui foi a apresentação, né, lá na Basílica do Santíssimo Rosário. Ali está a imagem dele, que foi entronizada e tal. Foi muito legal, porque o pessoal... É muito engraçado isso. Eu achava, quando eu falasse lá que eu não tinha religião, o pessoal ia chegar com um machado, ia me degolar, ia falar que eu ia para o inferno e tal. Me trataram muito bem. Inclusive, me trataram muito melhor do que a comunidade científica. Muitas vezes a comunidade fica brigando um com o outro, porque você publicou uma coisa antes, blá, blá, aquela história, parece criança brigando, que é muito feio, né? Saiu em vários jornais, né, a reconstrução aqui do... Inclusive, citar de novo o CTI Renato Archer, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e agora tem outro ministério que eu esqueci o nome, que está tudo reduzindo, né, reduzindo o número e aumentando o nome. Mas eu sei que é da Ciência e da Tecnologia e Inovação. Foi uma apresentação, né, um jornal local, lá, ali estão os crânios dos santos. Muito bom, porque a gente pegou a tomografia, imprimiu no CTI, e vamos deixar lá até para antropólogos, pessoas dentistas, de odontologia legal, ter acesso e ver alguma característica que pode ter fugido à nossa observação. E mantém o crânio sem ter que tirar a relíquia. A mesma coisa que nós fizemos com projetos em Santos, que tem um Senhor dos Passos lá, que ele pesava, sei lá, 100 e poucos quilos. A gente fez uma impressão 3D, escaneamos ele por fotografia, fizemos a impressão 3D, baixou para 10 quilos, as pessoas podem carregar ele tranquilamente, e o original fica guardadinho, sem sofrer, né, a ação do clima, do tempo. Outra coisa muito bacana foi isso aí que aconteceu. Ó. Eles começaram a criar souvenirs do santo. Aí vem umas imagenzinhas com a vassourinha, que ele é santo de la escoba, que é vassoura, né? E começaram a me dar. O pessoal, poxa, mas você não vai cobrar aí os royalties? Não sei o que. Eu falei, não, gente, é um projeto aberto. A imagem dele está disponível na Wikipedia, na Wikimedia Commons. Você pode baixar, fazer o que quiser, né? Desde que cite o autor. E ali nós temos os calendários, mas é muita coisa. Eu fiquei tão feliz, eu saí assim, fui comprando, aí o pessoal, não sei quanto, não, descontinho, não pode, já está o preço menor. Dá vontade de falar, foi joke, é isso, chiquito.
né, mas fiquei quieto. Aí a gente deu um passo a mais. Qual que é o passo a mais? Quando nós chegamos no convento, o Frei, ele falou assim, ó, nós estamos fazendo imagens para replicar do São Martinho de Porres, e eu achei muito curioso isso. Ele falou, a gente gostaria de fazer uma imagem compatível com a reconstrução facial. What? Legal, né? Quer fazer uma imagem. E eles tinham uma imagem que uma artista tinha modelado à mão, em argila, e falaram, não, a gente pode substituir a cabeça. Falei, beleza. O que eu fiz? Tirei várias fotografias, fiz um tratamento de escultura digital para melhorar alguns traços, né, que não ficaram tão evidentes. Colocamos a cabeça e aí, em setembro, vamos apresentar uma imagem baseada na reconstrução facial. Vai ser o primeiro santo da história cuja imagem oficial é a reconstrução facial. Muito bacana. Aí vem a pergunta, e as pessoas? Poxa, vocês trabalham com animal? Né, o ser humano também é um animal. E as pessoas? Santos, vocês trabalham com santos, trabalham com os animais, e o ser humano? E aí, como é que fica? Inclusive, uma coisa chata pra caramba. Você posta uma notícia de uma grande vitória da área da veterinária, e o pessoal, e os seres humanos, e as crianças que estão sofrendo? Gente, é veterinária. Os caras, eles entendem de animais. E o problema da fome, sei lá, tem outras pessoas que estão lutando com isso, né? A gente não pode resolver tudo, né? Vamos por partes. Mas a gente também está trabalhando com isso. Ontem eu apresentei aqui uma palestra falando sobre cirurgia ortognática, que é uma cirurgia de correção facial, né? Tem pessoas que têm deformidades faciais, problemas respiratórios e tal. E a gente já está utilizando o Blender, software livre, para fazer uma simulação. E a gente não só simula o deslocamento dos ossos, os cortes, a gente simula como que vai ficar a aparência do indivíduo. Como que a gente sabe que deu certo? Elementar, cara, Watson. A gente fez a cirurgia e confrontamos com dados pós-cirúrgicos. E não foi um, nem dois, nem três, foi uma pancada. Logo a gente vai publicar, vamos tornar público esses feitos tecnológicos. Certo? Aqui tem um antes e um depois. Inclusive, a gente já está conseguindo colocar o sorriso no indivíduo que passa pela cirurgia. Vou até citar aqui o Dr. Everton. Eu vi alguém com a Universidade de Santa Maria, Federal. Quem que está com um casaco aí de... O Dr. Everton é de Santa Maria. Ele se formou na Federal de lá. É gaúcho. Certo? Se quiser tirar fotinho, ó, que bonitinho. E outro trabalho que a gente está fazendo, que também não dá, porque nem tudo a gente consegue publicar. E a gente não pode publicar. E mesmo que a gente puder, não é muito ético publicar. Esse caso aqui é um caso de uma vítima de crime, certo? Que a gente fez um trabalho junto ao CEMEL de Ribeirão Preto, que é o pessoal da USP, de lá, da odontologia legal. Inclusive, vou dar um curso lá agora em agosto, de formação de peritos. E recebemos um crânio. Fizemos a identificação desse crânio, Dr. Paulo Miyamoto, que está assistindo. Paulão, um abraço. Fez a identificação, colocamos os marcadores de tecido mole. Vocês podem ver ali, ó, esses marcadores são colocados antes. Bem, a gente não tinha ideia de quem que era. Podem ver que é compatível com a espessura da camada da pele do indivíduo. Então, assim, para quem só pegou um crânio, identificou que é masculino, a idade, etc. e tal, poxa, é louvável, né, esse grau de acerto. E foi feita a reconstrução da vítima, certo? Só que assim, isso não é identificação, é reconhecimento, é diferente. Então, reconstrução facial é reconhecimento. Você faz a reconstrução, publica um determinado, sei lá, aqueles cartazes, a pessoa observa e fala, peraí, esse nariz aí me lembra o meu cunhado que está sumido. Aí vai lá atrás, aí tem um DNA para confrontar, ou histórico da arcada dentária, do dentista, para poder confrontar com a vítima. Aí é identificação. Então tem uma diferença, certo? Mas isso aí, depois vocês vão poder ter acesso no livro. Vocês podem baixar, 424 páginas, escritas com amor, para vocês compreenderem a técnica. Bem, quem é do Rio Grande do Sul aqui? Quem acompanhou esse caso da mãe do menino Bernardo? Então, na outra vez que eu vim para o FISLE, e inclusive é interessante deixar isso bem claro, eu fui até o IGP, né, que é o Instituto Geral de Perícia, e fiz um treinamento ao pessoal do Instituto. Mas um treinamento assim, eu apresentei as técnicas, o livro não tinha sido lançado, eu compartilhei com eles, certo? Expliquei mais ou menos como que fazia o processo de fotografias. E fizemos uma parceria com o CTI Renato Archer, de novo.
Então, na verdade, o IGP ele tem uma seção de imagens e perícias, que é o CEPAI, e foi o caso da Odilane Oglione, que é a mãe do menino Bernardo, que tinha aquela suspeita, né, ou de assassinato ou de suicídio. E eu vou falar para vocês assim, pessoalmente, meu pai ele se matou. E é muito triste você saber que alguém que você ama se matou, as pessoas não aceitam muito essa ideia. Então esse caso ele foi polêmico, porque ninguém imagina que uma pessoa pode ter se matado, mas pode ter acontecido. Eu não participei da perícia, mas eu só, assim, explicando algumas coisas que as pessoas não conseguem absorver muito bem. E aí passou uma matéria no jornal Hoje, passou também na RBS daqui, e ao fundo mostrou as imagens. Ali o Dr. Kleber Miller falando sobre a possibilidade, né, do tanto homicídio quanto suicídio, e ao fundo está uma imagem que foi gerada no Blender, que os peritos utilizaram software livre, só software livre. Tiraram as fotografias do crânio, que foi exumado, fizeram a reconstrução 3D, enviaram para o CTI Renato Archer, imprimiram o crânio em 3D, então foi usado pesadamente software livre, certo? Nesse projeto. E é uma coisa pioneira, pela primeira vez no mundo, que eu conheço, assim, uma história, um case, uma polícia, uma perícia oficial utilizou software livre na documentação de um caso. Inclusive, eles até reconstruíram a arma do crime através de fotogrametria, que é o escaneamento por fotografia, que está bem descrito no livro, tem um capítulo só para isso. Então, um abração aí para o pessoal do IGP. Inclusive, amanhã eu vou dar um outro treinamento lá para eles, certo? Um treinamento de várias horas. Agora a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento e compartilhar. E tem novidades. Daqui a uns meses vocês vão saber também, baseado em software livre, também baseado em conversa aqui no Feasly, que a gente vai desenvolver um dispositivo para escaneamento automático de crânios, certo? Isso vai poder ser compartilhado a nível mundial, porque é baseado em hardware livre e em software livre, certo? Outra coisa que aconteceu, nós recebemos, na verdade, sim, a gente já recebeu vários prêmios em eventos de odontologia legal, de antropologia forense e de bioengenharia, perdão. Aqui, um artigo que foi escrito, vocês podem ver ali, Kaken Moraes, sou eu, né, foi feito pela Universidade do ABC, Universidade Federal, recebeu o segundo lugar no prêmio Jovem Pesquisador, e um detalhe interessante, era esse artigo que foi encabeçado, foi escrito, teve como mentor intelectual o Rodrigo Munhoz, ele era o único que não era doutor, ele era mestrando e ficou em segundo lugar. Todos os top 10 eram doutores já. Então a gente ficou bem contente que nós alcançamos o segundo lugar num projeto que foi baseado no modelamento, na modelagem tridimensional de uma estrutura para crianças que sofrem de displasia do quadril, né? Então, projetos futuros, na verdade, esses projetos futuros, alguns já são do passado, que de fevereiro até janeiro, até hoje, já se efetivaram. O próximo santo que a gente vai reconstruir é o São Vicente de Paulo. Tem muita gente que chama de São Vicente de Paula, mas é Paulo. Ele é francês, a gente conseguiu uma autorização da Universidade Vicente de Paul para fazer a reconstrução do crânio. E é muito interessante que esse projeto, e eu digo isso não pela parte só religiosa, mas por isso aqui, ó. Nesse projeto, o que a gente fez? Nós pegamos essas imagens que vieram de uma exumação que foi feita do santo em 1960. Inclusive, alguém já deve estar pensando, poxa, mas tem a imagem dele, ele é um santo incorrupto, um corpo incorrupto. Na verdade, não é. É uma estátua de cera que está cobrindo o crânio dele. O corpo dele não é incorrupto. Quando fala de corpo incorrupto, não fica perfeitinho o corpo. Ele sofre deformações. Por exemplo, lá no Peru, a gente encontrou pedaços de tecido nos crânios de alguns dos santos que eram do século XVI, XVII. Isso já é um corpo meio incorrupto. Por quê? Porque sobrou massa, né, da pele. O São Vicente de Paula era incorrupto, mas não estava bonitinho, todo perfeito. Não sofreu saponificação, que eles chamam. Certo? Enfim, só para... E o legal foi isso aqui, ó. Sem esse monte de doutor aí saber, eu peguei e enviei essas fotos e falei, ó, estamos fazendo aqui um estudo e eu gostaria que vocês, sem informação de escala, só de estrutura, me falassem, designassem qual que são as características desse indivíduo. E aí envolvemos esse monte de doutor aí. Dr. Paulo Miyamoto, Dr. Marcos Paulo Machado, lá do Rio de Janeiro,
Dr. Everton da Rosa, lá de Brasília, Dr. Paulo Bueno, de Sinop, Mato Grosso, Dr. Rodrigo Dornelles, que ele é de São Paulo, mas ele é gaúcho, inclusive dois, o Dr. Everton da Rosa e o Dr. Rodrigo Dornelles, gaúchos. Eu acho que ele é parente do Getúlio Vargas, né? Dornelles. Tá? Dr. Tiago Beaini, Dr. Henrique, lá do CEMEL, e Dr. Marco Aurélio Guimarães, que esses dois ali são monstros da odontologia legal brasileira. Humildemente, eles entraram no projeto, observaram e, não sei como eles conseguiram isso, mas eles falaram que era um homem de idade avançada, de ancestralidade europeia. Cabum, isso é CSI Made in Brasil. Os caras conseguiram. Eles acertaram. Foi muito legal. A gente está escrevendo artigos sobre isso, agora eu vou terminar a reconstrução facial, né, e vai ser apresentado. Outra coisa que a gente está fazendo é a recuperação de peças. Engraçado que tem muita coisa relacionada à religião, né? Tem dado certo com o pessoal da parte da religião. Tem algumas peças do Museu de Arte Sacra de Santos que a gente está recuperando. Ali nós temos um Cristo que ele está deitado, né? E alguns dedos dele se quebraram, se perderam no decorrer dos anos, e a gente está reconstruindo. Só que a gente não está reconstruindo de forma aleatória. Nós pegamos obras de outros autores, de outra obra do mesmo autor, fizemos a fotogrametria, deformamos o dedo e adequamos. Ou seja, é como se o autor original fizesse a modelagem. A gente não está fazendo, não estamos criando uma coisa que a gente fez do zero. Certo? Eu acho que fechou, né? Eu acho que é isso, pessoal. Quem tiver... Oi? Para pergunta? Beleza, mas não está acabando aí, não quero lascar com o próximo palestrante. Oh, que bonitinho. À vontade. A letra é grande para a pessoa poder ler no smartphone. Bom, aqui teve mais dificuldade foi do São Martim de Porres, porque a parte significativa da estrutura tinha se deformado, né? E para reconstruir os músculos e tal, para fazer os encaixes, deu um trabalhinho a mais. Também a Maria Madalena deu bastante trabalho, porque o padre, que é o curador lá da peça, ele tirou fotos e enviou lá da França para a gente, e a gente teve que pegar essas fotografias de um terceiro, que não faz parte da equipe, e reconstruímos em 3D. Então foi bastante difícil. A questão dos olhos, boca, orelhas, é feito um exame antropológico, né? E os cientistas passam para a gente as informações da possibilidade da cor dos olhos, certo? E também a questão do cabelo, como que poderia ser, baseado nas informações antropológicas. A questão da orelha. A orelha, gente, não tem como saber o tamanho exato, porque a orelha é cartilagem, não tem... Se você procurar, né, em artigos, né, disponíveis, né, no banco de dados, não tem nada que fala o tamanho da orelha. Então a gente leva em consideração o quê? As informações de desenhistas de desenho forense, né, que é a projeção de uma determinada altura do lábio e uma determinada altura dos olhos. E geralmente dá certo, tanto que os casos que a gente comparou, a maioria, né, ficou compatível. A cor da pele é o mesmo critério, só que assim, essa coisa de cor de pele não é muito importante. O importante é a estrutura da reconstrução. Cor de pele, até a pessoa que, por exemplo, é europeu e fica um pouco no sol, muda a cor da pele. A pessoa coloca uma lente de contato, muda a cor dos olhos. O importante é a estrutura. E no reconhecimento da reconstrução facial forense, a gente faz em escala de cinza, a gente não coloca a cor de pele, certo? A gente faz escala de cinza justamente para evitar essa situação de alguém olhar e falar, não, mas o meu, sei lá, irmão, ele tinha a pele um pouco mais clara, um pouco mais escura. A gente coloca em escala de cinza. No caso de reconstruções arqueológicas, a gente coloca a cor de pele, para quê? Para ficar um material mais aprazível, né, aos observadores. Compatível, evidentemente, com o espectro de cor que o exame antropológico nos oferece. O Vaticano acho que gostou, porque tem 2 matérias publicadas no Osservatore Romano, que é o jornal do Papa. O Papa leu. Tá, já respondi. Sobre o material... Gente, é assim,
Dá tempo de eu passar uma reportagem rapidinho? Eu vou mostrar uma reportagem aqui para vocês. Outro aspecto muito interessante desses projetos, eu falei para vocês que eu moro no Mato Grosso. Eu moro em Sinop, uma cidade que é no interior do Mato Grosso. Nós fizemos um projeto, aliás, 2 projetos de reconstrução de próteses animais, e foi uma equipe, uma agência de notícias francesa, lá no Mato Grosso, gravar e soltou esse material numa TV franco-alemã, em alemão e em francês. E esse material mostra bem uma coisa que pode acontecer no nosso projeto. Se todo mundo, quando vê o projeto final, poxa, apareceu igual o projeto do Jabuti, que apareceu em 46 idiomas diferentes. É uma loucura, 46 idiomas diferentes. Não são países, é muito mais país, certo? Mas acontecem algumas coisas que entristecem a gente. Às vezes o animal morre antes, às vezes o animal morre durante a cirurgia. No caso dos veterinários, eles já são treinados, eles, né, suportam mais psicologicamente essa situação. Agora, eu me envolvi num projeto lá em Sinop e aconteceu uma situação que me deixou... Quase que eu quis desistir de tudo, e vocês vão ver aqui que não é fácil o negócio. Para quem gosta de animal... Reconstituer le bec mutilé d'un perroquet a bénéficié de cette mission d'une équipe d'Américains, les Avengers. Aí ele está falando... À l'origine de cette équipe, 2 chercheurs brésiliens, Cicero Moraes, designer 3D, et Paolo Miyamoto, chirurgien dentiste. S'ils se sont appelés les Avengers, c'est en référence aux super-héros des comics américains. Leur mission, sauver les animaux en difficulté et leur permettre de retrouver une vie normale. Tinha cartaz enorme falando assim, não alimente os animais. O pessoal jogando comida lá pro... Design 3D, mas como c'est parti. Sauver les animaux en difficulté et leur permettre de retrouver une vie normale. Foi uma brincadeira, mas como... C'est parti d'une plaisanterie entre nous, mais comme nous avons tous une spécialité... Até aí tudo beleza. A gente estava feliz, o pessoal foi lá na cidade, prestigiou a cidade, blá blá blá, né? Passou lá na Europa. A maioria do pessoal de Sinop é descendente Moi, dans le europeu. design 3D, Aqui eles falaram sobre os projetos. je me suis mise à étudier Les Avengers vont y opérer 2 oiseaux au bec 2 mutilé. animais. Un perroquet et Então un operaram araçari, o araçari une prothèse qui a été fabriquée de toutes pièces. e Et um alors, parente de comment? tucano. D'abord, Paolo Miyamoto, le chirurgien dentiste de l'équipe, a procédé. Nous l'utilisons car il est entier. Fabriqué sera parfaitement adapté à la partie manquante du bec. Mostrou a parte analógica do projeto, que era feito... A gente pegou um cadáver desse animal, fez um bico para ter parâmetro de como que era a inclinação, etc. Le bec cassé a également été... Le designer a ainsi pu reconstituer en 3 dimensions Fizemos, baseado em software livre também, a le bec reconstrução, blá blá entier blá. du toucan blessé. Ne Fizemos a restait plus impressão qu'à 3D. blanc. Un polymère. Testamos no animal. Toute l'équipe est réunie Et pour aí ce fizemos a chirurgien peut cirurgia. alors se mettre au travail. Très ancienne de son bec. Velha, soltando. La thèse sera plus solidement fixée. Foi colocado o bico. Beleza. Então, foi muito bem sucedida essa cirurgia C'est presque fini. com o Et araçari. il me faut juste refermer, là derrière. No finalzinho aparece ele. C'est maintenant au tour d'un perroquet ara d'être opéré. E aí veio a cirurgia da arara. A gente tinha feito a cirurgia da arara Gigi, que saiu no Domingo Espetacular, né, uma matéria falando dela, um bico de titânio, primeiro do mundo, saiu uma pancada de coisa em 26 idiomas, 27 idiomas diferentes. E a gente estava confiante, feliz, estava tudo bonitinho. O araçari, ele teve alguns pontos assim, de a gente não conseguir capturar os batimentos cardíacos e tal, o pessoal ficou tenso, parecia que ele não ia resistir, e resistiu. A arara começou tudo ótimo, estava tudo perfeito, o protocolo seguiu bonitinho, e aí vocês vão ver o desfecho. Son bec a été sectionné par un coup. Comme pour le toucan, Cicero Moraes a modélisé la partie à reconstruire sur son ordinateur. Alors que la prothèse vient tout juste d'être fixée, l'animal présente des signes inquiétants. L'anesthésiste tente de le ranimer. Le chirurgien, dans son coin, prie. Mais le perroquet succombe. C'est le premier échec des Avengers.
C'est une grande tristesse, cela fait très mal, mais ce sentiment ne peut être supérieur à notre... Infelizmente, ela acabou morrendo durante a cirurgia e foi terrível, gente. Foi muito ruim. Só que assim, a gente não depois, né, fiquei bastante triste, deprimido, etc e tal. Até hoje eu olho assim, eu fico bastante emocionado, né? Mas a gente tem que continuar com essa luta, não pode parar, né? Infelizmente, animais ela já ia morrer mais cedo ou mais tarde. Claro que a gente lamenta, mas não podemos deixar esse tipo de acontecimento colocar um projeto, né, a ser fadado ao fracasso. volonté de sauver les animaux. Infelizmente, ao final do projeto... Heureusement, pour la race Harry, tout va bien. Il est en pleine forme. Et quelques heures après sa chirurgie, il parvient déjà à s'alimenter tout seul. Une véritable satisfaction pour l'équipe des Avengers. Plus déterminés que jamais, ils poursuivent leur action au service des animaux. E é isso aí. Então deu certo a Araçari. Infelizmente vai acontecer de novo com outro animal. Isso aí não é a gente que manda, né? Mas é assim, gente. Quando eu falei para vocês de trabalhar em equipe, é meio triste o negócio, é meio difícil. É justamente o que acontece esse tipo de coisa. Tem mais perguntas? Fechou? Bom, os contatos estão aí. O livro está disponível no ciceromorais.com.br. O Facebook é Cícero Moraes 3D. O e-mail de contato, baixe o livro, entre em contato. A gente é bastante aberto a opiniões, dúvidas, etc. e tal. E agradeço imensamente a todos pela presença. Um grande abraço e até mais.